about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about Mais um it. programa Nikkei Tech. Começamos muito bem aqui com Green Day. Isso aí. Ah, que legal. Agora sim. Agora sim. Semana passada a gente fez o piloto do programa Nikkei Tech. Sim. Aqui com o Robson, o Bruno e o Dino aqui. O piloto foi aprovado pela diretoria da ABT. Yes. E hoje é o primeiro programa, é o número 1 da Nikkei Tech. Qual que é o objetivo do programa? O objetivo é mostrar esse lado da tecnologia, né, para todos que moram no Japão, que assistem a gente, mesmo que não morem aí, que entendam português, né? Sim, sim. Porque na nossa comunidade brasileira aqui, hoje nós notamos que falta profissionais, né? Faltam empresas ligadas à tecnologia, que é o presente e o futuro do mundo, né? Sim, Com certeza. E no programa passado nós falamos sobre a Smart Beat, que é a empresa aqui do Robson e o Bruno. Falamos um pouco a história do Bruno. Quem, né, tiver curiosidade, entra na página da Rádio Nikkei. Tá ali falando de ti, né? Falando de TI, que era o nome, primeiro nome do programa. Piloto ainda. O piloto. Programa número 0. O programa número 0, e você vai entender um pouco mais sobre a história, né, dos dois e de um pouco das ideias do porquê ter iniciado esse programa aqui na Rádio Nikkei. Então, muito obrigado à Rádio Nikkei, à NPO-ABT, né, a Associação Brasileira de Toyohashi, ao Robson, ao Bruno e todos que estão nos acompanhando. Já temos aqui uma pessoa, o Washington. Opa! Obrigado pela audiência. No programa passado a gente teve 2 pessoas. Espero que nós consigamos ultrapassar esse número hoje. Então, o tema de hoje é trabalho remoto, né? No programa passado nós comentamos sobre isso no final do programa. O trabalho remoto é o que o Bruno começou a gerenciar, né, Bruno? Sim. Então, vamos começar com o Bruno hoje. Certo. Bruno, fala um pouco dessa experiência de gerenciar uma pessoa que está trabalhando aí com tecnologia e utilizando a tecnologia. Utilizando a tecnologia. Logo de cara, vamos usar com o Bruno. Fala, Bruno. Certo. Bom, primeiro tem essa necessidade mesmo, né, de profissionais nessa área, né? Aí, como a gente estava sentindo muito essa necessidade, a gente começou a procurar de várias formas, né? Aí uma delas que a gente achou foi pessoas de fora, né? Que não tá nem aqui no Japão mesmo, né? Aí no caso, uma das pessoas que a gente encontrou foi uma boliviana, né? A Avril. Ela tava saindo da Bolívia e ia pra Argentina, né? Eu comecei a conversar com ela, a gente começou a trocar ideia e eu vi que ela trabalha nessa área e ela tinha interesse em fazer mais projetos, né? Porque ela teve que parar um tempinho do trabalho dela, né? Porque ela tava saindo da Bolívia pra Argentina, né? E a gente começou conversando, se ela não tinha interesse em fazer algum projeto em conjunto com a gente, né? Trabalhando, ajudando a gente também. Aí foi gerando interesse, ela falou que tinha interesse e tudo, e achou bacana. Aí começou a trabalhar de pouco em pouco, né? A gente começou explicando o projeto, tudo, passando algumas tarefas, aí começou, né? Então, vamos explicar mais pro pessoal Certo. padrão, né? Vocês tinham uma necessidade, né? A empresa... Sim. A Smart Beat tinha uma necessidade de mais um colaborador para trabalhar. E estava difícil de encontrar aqui no Japão. Certo. E você encontrou uma pessoa da Bolívia. Sim. E ela estava viajando para Argentina. Sim. Qual que é o meio de contato que você usou, né? Qual foi
Messenger? Qual foi Sim. A princípio foi o Skype. Não, foi o Google Skype. Hangout. O Hangout. Olha só, Hangout. você começou com o Hangout, então muitas pessoas devem usar o Google, mais o Skype talvez, o Hangout, não sei se as pessoas utilizam, mas né, Sim. começou com o Hangout, Com o o Hangout. que mais? Aí passou um tempinho e a gente começou a ir pro Skype, porque fica mais fácil pra fazer conferência e tudo assim, né? Então, o Hangout e o Skype, olha, utilizou já 2 meios, né, de comunicação. E consegue compartilhar a tela também no Skype, né? Então já facilita, caso eu tenha que mostrar alguma coisa, ou ela tenha que mostrar alguma coisa, né? Então já facilita nessa parte de conseguir compartilhar a tela, né? Eu consigo ver exatamente o que ela está fazendo naquele momento no computador dela. Então só aí 2 empresas de tecnologia já impactaram, né? O Google e a Microsoft. E você pagou alguma coisa para utilizar essas... Não, tudo de Olha, graça. que interessante, né? Há uns 20 anos atrás nós não teríamos como fazer isso. Então a tecnologia já impactou essa contratação. Com certeza. E para você trabalhar com ela, quais mais, né? Você usa mais algum aplicativo? Tem ferramenta, alguns outros programas, algumas outras ferramentas que a gente usa para a gente tirar as tarefas que nós estamos trabalhando, né? E outros que é para sincronizar, para manter atualizado os nossos códigos, né? Tanto dela, que ela está mexendo, que ela está trabalhando, quanto os meus, né? Eu posso mexer uma parte completamente separada, que ela está trabalhando, né? Mas com esse programa, essa ferramenta, a gente consegue sincronizar, né? Ver se não vai ter nenhum tipo de conflito para rodar o programa mais para frente. E manter atualizado todos os meus códigos que eu fiz alteração, e que ela fez alteração eu vou juntar, né? E ela também, ela consegue pegar as coisas que eu fiz, juntar com o dela e rodar o programa sem nenhum problema. Sem nenhum problema assim, né? Pode dar algum tipo de conflito, né? Mas facilita bastante. Então, é um trabalho por blocos, né? Sim. Tanto ela faz o trabalho dela lá e você faz o seu aqui e você une. É como se fosse o Lego, né? Sim. Você faz Cada um faz uma pecinha, e vai juntando. Olha que interessante. Nós, no programa passado, falamos muito sobre isso, essa evolução, né, da tecnologia, o que dava e não dava para fazer, né, antigamente, e hoje você consegue fazer esse trabalho com uma pessoa lá na América do Sul. Sim, sim. É fantástico, fantástico, isso, né? é incrível. Se as pessoas enxergarem essa evolução, essa facilidade, né, de trabalho dentro da tecnologia e utilizando a tecnologia, porque atualmente quem está nos assistindo aqui no Facebook, né, pelo vídeo, entende, usa, né, utiliza a tecnologia, né, para suas comunicações. Porém, trabalhar com a tecnologia são poucas pessoas. Né? Sim, sim. Tantas coisas que você consegue fazer, né, com tecnologia, né, que... Sim, sim. E, Robson, você procurou pessoas para trabalhar, não achou? O que você achou dessa nova forma de trabalho, com uma pessoa do outro lado do mundo trabalhando na sua equipe? Sim, então, esse tipo de forma de trabalhar é relativamente nova, né? Assim, não, como fala, existe há muito tempo, mas ultimamente que está tendo um crescimento, né, nesse tipo de trabalho. E muita gente ainda tem um certo medo de mudar para esse tipo de forma de trabalhar, né? Então, até mesmo a gente, né? A gente fica um pouco com receio na questão de estar dividindo coisas sigilosas, né? Sim. E até mesmo o trabalho nosso. Então, a gente está fazendo um sistema e a gente fica com essa preocupação de que será que eu vou conseguir uma pessoa de confiança que não vai usar o nosso código para fazer outra coisa, né? Então, é um pouquinho difícil de entrar nisso aí, né? Você tem que ter referências da pessoa que vai trabalhar e tudo, mas é uma necessidade hoje em dia, né? Mas olhando por esse lado de segurança, às vezes até dentro da sua própria casa, do seu próprio
escritório pode acontecer alguma coisa, Sim, né? sim. As pessoas ficam com esse receio, Uhum. eu acredito que meio que exagerado, porque Sim. às vezes você confia, vamos sair um pouco da tecnologia, mas falar de relações, Uhum. você confia numa pessoa por 10, 20 anos Sim. e ela faz alguma coisa que você não acreditava, de repente, né? Uhum. Então assim, nossa, aquela pessoa enganou, né? Uhum. Mas é difícil, né? Sim, sim. Essa parte de relacionamento. Então, Uhum. nós vivemos num mundo que é inseguro mesmo, né? Sim, sim. Mas o que você imagina, assim, o que é bom para quem está pensando, né, em trabalhar remotamente? O que ela deve fazer? Sim. Então, bom, na verdade, o principal é o profissional que quer trabalhar dessa forma, ele tem que adquirir um bom conhecimento numa determinada área e ele tem que trabalhar a questão da produtividade, né? Conhecer novas ferramentas de trabalho remoto, né, de colaboração, né? Então, você consegue aumentar assim, a produtividade, diminuir as falhas, porque é diferente de você estar presente, né? Você está mostrando, ó, isso aqui é assim, assim, assado, né? Então, você tem que, como que fala? Melhorar a parte da comunicação, né? A comunicação é muito importante, mais importante ainda nesse tipo de trabalho, né? Para ficar bem claro o que o cliente quer fazer e o que você está passando para ele, né? Então, a comunicação empresarial, ela já saindo um pouco da parte de tecnologia, nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos falar sobre tecnologia, mas, né, eu acredito que a relação humana, né, Uhum. ela não vai sair aqui do tema. Então, Sim. relação dentro da empresa, as relações dentro da empresa de comunicação, mesmo você passando alguma coisa de frente para a pessoa, às vezes ela não entende, né? Sim. Então a forma como você passa tem que ser muito clara e a pessoa que está escutando, ela tem que entender. Sim. Pode ser que a pessoa lá do outro lado do mundo entenda mais do que uma pessoa que está do seu lado. Isso, né? porque aí que entra a questão do estudo, né? O profissional ele tem que entender muito bem aquele assunto para ficar mais fácil de ele captar também a ideia de quem está passando, né? Então, o Washington perguntou, né? Qual é esse tipo de trabalho, né? O trabalho remoto que nós estamos falando. O trabalho remoto é o seguinte. Bom, no nosso caso seria parte de programação, né? Criação de sistemas, né? Sistemas tanto para computador, sistema web, websites, né? Tudo que trabalha com código, criação de novas coisas. Dentro da tecnologia, vamos explicar aqui um pouquinho o básico de tecnologia. Dentro da parte de tecnologia tem as plataformas, né? E tem o conteúdo. Então, quem trabalha com plataforma vai trabalhar com programação, né? Com todo essa parte de... É um ecossistema. um ecossistema, tem variações de lugares para você trabalhar com a tecnologia. E tem a parte do conteúdo, que é você fazer conteúdo dentro dessas plataformas. Você pode trabalhar com tecnologia, você pode ser um blogueiro, por exemplo, né? Remoto. Você pode fazer conteúdo para uma empresa, escrever no WordPress, escrever no Facebook, escrever, né, em alguns locais. Para uma empresa, você pode estar no Brasil escrevendo para uma empresa lá da Europa, se você sabe inglês, se você sabe francês, etc. Então, essa é a parte do conteúdo. E tem a parte da programação, que você pode escrever códigos para criar um Facebook, criar um Google, criar qualquer empresa, trabalhos para essas empresas que elas necessitam de vários blocos de programação. Programação, né? isso. Então tem esses dois tipos de trabalho remoto dentro da área de tecnologia. Aí vem outras áreas, né? tem outras áreas. De repente, por exemplo, você pode fazer
pesquisa de mercado, né? É algo que você pode fazer. Mas pesquisa de mercado só para, né, sair um pouco da área de tecnologia para mostrar a diferença. Sim. Uma empresa daqui do Japão quer uma pesquisa de mercado para saber se o produto dela, digamos, essa água aqui com gosto de maçã, serve para o Brasil. Você vai fazer uma pesquisa no Brasil perguntando para as pessoas, você gosta de água com maçã, você beberia e tal, e manda para a empresa do Japão. Então, você está fazendo um trabalho remoto para essa empresa. Sim. Mas dentro da área de tecnologia, nós vamos falar mais porque o programa Nikkei Tech e hoje está em moda, né? O nômade digital. Tem no YouTube, né? O pessoal que viaja o mundo e fica trabalhando. Geralmente esse pessoal que está no YouTube, eles trabalham com conteúdo. Sim. Algumas empresas pagam, né, para elas ou escreverem blogs de qualquer lugar do mundo, ou fazerem filmagens, né, ou mesmo fazer a parte de edição das imagens. Você pode receber imagens hoje, graças à tecnologia, esse envio de arquivos, né, de vídeo que são pesados, você pode estar em qualquer lugar que tenha uma internet boa e fazer a edição e jogar lá, né, no YouTube para qualquer youtuber mesmo ou para qualquer empresa que necessite de vídeos editados, né? Sim. Mas na área deles é a programação. Escrever código. Escrever código. E escrever código, nós falamos sobre isso no episódio passado, o que é escrever código. Você tem curiosidade do que é escrever código? Olha o nosso programa anterior. Sim. Bom, então hoje eu acho que para a gente mesmo, né, ter a possibilidade de contratar pessoas, no caso fala muito de freelancer também, né, e que não estão aqui, né, então isso gera uma comodidade até mesmo para o profissional, né, ele não precisa se deslocar, sair da casa dele ou do coworking space dele, né? Que ele vai até um escritório onde tem outras pessoas trabalhando lá, ele senta ali e fica trabalhando, conversa com o pessoal, mas está trabalhando para uma empresa que nem é dali, é de outro lugar, né? Então isso diminui para ele os custos, né? De locomoção, de ter que, não sei, ter que estar todo dia naquele espaço de trabalho, sentado ali. Então não dá para ele resolver outros problemas dele também, né? Então acho que e até mesmo para nossa empresa que contrata, fica mais fácil no sentido de questões trabalhistas, tudo. Então a nossa empresa é bem recente, está engatinhando ainda, né? Então a parte de recurso financeiro ainda é bem limitado, né? Ainda então, não dá para vocês pegarem um prédio em Nagoya para fazer. Ainda falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Então, mais um pouquinho. Só alguns passos, né? Sim. Mas Passos largos. o objetivo é esse, né? É crescer. E falando um pouco desse sistema de trabalho remoto, hoje, como as coisas mudaram, né? Antigamente você precisava ter um escritório grande para comportar as pessoas, né? Para você trabalhar. Sim. Com essas mudanças acontecendo com a tecnologia, nós falamos hoje um pouco, né? Existe o WeWork, né? Que é um coworking, né? O espaço Sim. onde várias pessoas de várias empresas estão lá trabalhando. Vamos colocar assim, uma imobiliária enorme, né? Que aluga Que cadeiras. aluga cadeiras para você trabalhar em vários pontos do mundo. Uhum. E você paga uma mensalidade e vai trabalhar, né? No Brasil tem lá perto da Paulista, né? Em Tóquio, na Sudeste Asiático, nos Estados Unidos, né? Onde começou. E essa empresa hoje vale 20 bilhões de dólares porque ela reformulou essa maneira de alugar, né? Ao invés de alugar, né, um espaço, alugar um prédio, alugar, né, um andar, ela aluga as cadeiras. Sim. Tudo pronto pro pessoal Tudo só pronto. entrar, chegar, assinar um contrato e começar a trabalhar já, né?
para quem Equipamento, já passou por esse processo de alugar um imóvel, né? De pagar luva, etc., entende que é muito complicado. Aí você vai escolher qual cadeira você vai colocar, qual mesa, né? Ligar a internet e tal. Não precisa mais. Hoje, né, você faz um contrato e trabalha em qualquer lugar onde eles têm escritório. E tem outros também, né? A gente está falando no caso da WeWork, mas tem inúmeros lugares. Sim. Então, o trabalho remoto, ele possibilitou isso. Quer dizer, toda essa tecnologia possibilitou o trabalho remoto. Né? Sim. E acaba criando novos negócios, né? Que nem o do Coworking Space, né? Também a questão... Hoje existem muitos sites, né? Que você pode se cadastrar como profissional e oferecer seu trabalho ali dentro, né? E você tem a segurança do site, fazer essa mediação entre a empresa e o profissional, né? Quem que é o trabalhador, no caso, né? No Japão tem o Crowdworks, né? Tem o Lancers, tem inúmeros, mas os maiores são esses, né? O Crowdworks, inclusive, está listado na bolsa e foi um case de sucesso para o mercado japonês. O Crowdwork dá para fazer um monte de coisa, né? Nossa senhora. No Brasil também tem lá, né? Como que é o nome? Eu acompanho mais o Japão, então se vocês souberem algum site do Brasil para você fazer trabalho remoto, manda aí pra gente. Washington, se tiver mais alguma dúvida... Elderly está aqui também, obrigado. Fernando, Rodrigo, já tem... olha só. O Emerson do Brasil. O Emerson é o DJ. Opa. Legal, tem 2 DJs aqui já. O pessoal, acho que eu vou mixar aqui hoje. Hoje não tem mixagem não. O programa é relacionado à tecnologia, então vai ser 100%, 90%, né? A gente vai falar um pouco de relações empresariais, pessoais, né? Sim. Se tiver algo, né, alguma coisa mais a perguntar, pode ir comentando. Deixa uma perguntinha ali. Nós colocamos aqui sobre trabalho remoto, porque no programa passado a gente falou, né? Novidade da Smart Beach é que vocês contrataram uma pessoa lá da Bolívia morando na Argentina. Sim. Uma coisa bem doida, né? E no programa passado a gente comentou também, né? Quem chegou aqui nos anos 90, que era aquela dificuldade, né, de não ter nada para se comunicar, para você fazer uma ligação telefônica era 5.000 ienes para falar 5, 10 minutos, né? Sim. Hoje essa comunicação já ultrapassou barreiras. Então, você não está restrito somente à comunicação de amigos, né? de familiares. A comunicação agora de empresas, né? Sim. Você consegue contratar uma pessoa para trabalhar do outro lado do mundo. Incrível, né? Incrível. Você consegue enxergar, usando a né? tecnologia ali, você consegue... E numa hora de dúvida ele pode ver ali a tela da pessoa, o que ela está trabalhando, o que ela está mexendo, falar assim, você está errando aqui, ali, tô vendo onde você está errando. Que legal. E o mais interessante, nós falamos aqui no programa passado, o Bruno tem 23 anos. 23, né, Bruno? 26. 26. 23 foi quando você começou ali, né? 26 anos. E eu com 26 anos, como eu falei, só tava nas baladas aqui, né? E ele já tá gerenciando uma pessoa do outro lado do mundo para trabalhar com tecnologia. Então, é justamente isso. Esse é um exemplo para mostrar que esse é o trabalho do presente para o futuro. Sim. É programar, né? Produzir conteúdo em qualquer lugar do mundo, falando inglês, né? E aprendendo tudo isso sobre tecnologia para gerar valor aqui para a comunidade, para o mundo. Né? Sim, sim. E
Conta mais um pouco, Bruno. Mas- Você que é o cara que fez. Mas da mesma forma que a gente pode contratar alguém que está no Brasil, ou na Argentina, na Bolívia, uma pessoa que está aqui em Toyohashi mesmo, por exemplo, consegue prestar algum tipo de serviço para outra pessoa que está no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, né? Isso aqui é o bacana, né? Conta mais um pouco, Bruno. Você, jovem, a sua visão sobre isso, para você é normal isso? Porque para mim, o pessoal acho que não sabe que eu, né, tô com 20 e poucos anos de Japão, né? 20, acho que eu tenho sua idade. Você nasceu em que ano? 91. Ah, eu sou mais velho que você, um ano Um de Japão. ano mesmo. Então, com meus 27 anos aí de Japão, não consigo, né, visualizar muito assim o que o jovem pensa sobre isso. É normal? Mas é igual o Robson comentou, é uma parte meio que relativamente nova também ainda, né? Eu não imaginaria que conseguir trabalhar com outra pessoa que está na Argentina, né, dessa forma, assim, né? A gente estando aqui no Japão, a empresa estando no Japão, trabalhando com ela, né? Mantendo contato com ela dia a dia, né? Ela conseguir passar o trabalho pra gente, a gente conseguir comunicar com ela, tirar algumas dúvidas, passar algumas tarefas, né? Porque... Qual que é a diferença entre você trabalhar com ela e trabalhar com o Robson aqui, assim? Passa um pouco mais para as pessoas entenderem. Qual que é a diferença, assim, maior que você sente? Sim, sim. Bom, primeira coisa, a comunicação é bem mais fácil aqui, né? Porque o Robson já tá aqui do meu lado, já tá perto aqui, né? Outro ponto também é a parte do horário, né? Tem a parte do fuso horário. Que ela tá na Argentina, então tem 12 horas de diferença, né? Quando ela tá levantando, a gente tá praticamente indo dormir, né? Então tem um pouco essa parte da diferença do fuso horário, né? Mas influencia na entrega do trabalho esse fuso horário? Não. Não influencia. Não influencia, né? Então, talvez acaba dificultando um pouco na parte da comunicação, né? Porque pode ser que o horário que eu estou trabalhando, ou quero tirar alguma dúvida sobre um trabalho que ela fez, ou algum código que ela montou, eu não tenho certeza como é que está funcionando, eu quero tirar alguma dúvida se ela precisa de mais alguma coisa, ou preciso de alguma coisa, eu tenho que passar para ela. Pode ser, naquele momento eu não consigo, eu tenho que esperar um pouquinho, né? Porque pode ser que ela esteja dormindo, ou fazendo alguma outra coisa, por causa do horário, Ou ele né? deixa uma observação no sistema, né? Onde a gente faz o controle do código, né? Aí ela pode, quando ela for mexer de novo, ela olha ali e ou ela já resolve o problema que ele deixou, ou ela responde para ele poder também entender como que foi feito aquele pedaço de trabalho ali, né? E em termos legais, né? Ela é uma prestadora de serviço ou ela é uma funcionária? Uma prestadora de serviço. Sim, é uma prestadora de serviços, né? Então ela que tem que cuidar ali da declaração, da renda sim. dela, tudo, né? Porque até mesmo como é outro país, fica difícil de a gente fazer aqui, né? Sim. Então, tudo a gente a nossa empresa faz o pagamento para ela e ela que tem que prestar contas do que ela está recebendo, né? Sim. Então, é uma coisa que daí a pessoa que vai trabalhar com isso também tem que ter em mente, né? Que ela que vai ter que fazer toda a parte burocrática ali dela, né? Então, a pessoa que quer trabalhar de forma remota, ela tem mais responsabilidades. Sim. Ela tem que pensar como dono, né, do seu próprio negócio, do trabalho, né? É como se fosse, né, uma empresa, né? Sim. Uma empresa individual prestando um trabalho para uma outra empresa, prestando serviço para uma outra empresa. E esse tipo de trabalho é interessante que a pessoa acaba adquirindo novas experiências e crescendo outras áreas do conhecimento dela como profissional, né? Do que você trabalhar, você ir até uma empresa e chega lá, tá tudo pronto, você só senta e trabalha e faz aquilo ali. Você só vai ter aquela experiência, né? Você estando fora, você vai ter um outro conjunto de habilidades, de capacidades que você vai ter que adquirir para conseguir lidar com esse seu tipo de trabalho. Um é a disciplina, né? Porque não tem ninguém falando para você, acorda agora, vai trabalhar, né? Tá trabalhando, né? A gente ainda tem, assim, tem como perguntar assim, tá indo, tá fluindo o serviço? Você falou que ia entregar hoje,
já está pronto, né? Aham. É o máximo que a gente consegue fazer. Agora falar assim, ó, você não pode estar olhando no celular agora, tem que estar trabalhando. Não tem como fazer isso. Então, já entra como uma parte de responsabilidade do profissional, né? Responsabilidade, disciplina. Então, são várias capacidades que ela vai desenvolvendo que torna um profissional mais completo, né? E é interessante, então, esse nível, né, de profissional, ele sobe um pouquinho mais, né? A barra vai subindo. Talvez, não sei como vai ser no futuro, Sim. mas os profissionais, talvez empresas que tenham essa vontade de contratar, não encontrar, né, pessoas, por exemplo, aqui no Japão está tendo esse problema hoje de encontrar, vocês estão com esse problema, né, Sim. de encontrar profissionais, as empresas japonesas, as startups, né, estão recebendo investimento milionários para contratar pessoas boas para trabalhar, não encontram no Japão, então tem que buscar fora. Sim. E aí esse profissional de fora, ele tem que se adaptar a isso, né? Sim. Eu sou um bom programador. Ok, né? Sou um bom programador, agora eu sou um bom programador para trabalhar remotamente. Sim. Sim. Aí é um outro nível. Outro né? nível, né? Então, para você trabalhar remotamente, você, né, tem que ter vários... Não dá pra pensar que é mais fácil do que você trabalhar numa empresa, né? Eu acho que até o contrário. É mais difícil, né? É mais difícil. Você tem que ter uma motivação maior, né? Sim, sim. Porque você vai lá, bate o cartão, faz o seu trabalho, né? Bate o cartão, vai para casa, você largou tudo aquilo ali. Ninguém vai te ligar, nem nada. Fala assim, ó, você esqueceu de colocar um comando aqui, uma funcionalidade aqui no sistema. Né? Não vai ficar chegando mensagem toda hora, assim, né? Pode ser que tenha alguma coisa em outra, mas é totalmente diferente, né? E agora você sendo a empresa, né? A empresa. Empresa. Sim. Aí já a responsabilidade é você que está assumindo tudo. Você é quem dá a cara ali para responder os problemas, né? Então, mais fácil não é. É mais cômodo em alguns pontos, né? Você consegue conciliar, às vezes, o local que você gostaria de morar, né? Morar na Tailândia, né? Sim. Para quem curte praias, né? Sim. Ou mesmo para quem curte aquela doideira de Bangkok lá. Sim. Porque é bem mais barato, né? E o povo de lá é muito legal. Você morar lá com como falo, o custo, né? Sim. Mais baixo, custo de vida mais baixo. E você prestar serviço para uma empresa no Japão, No né? Japão, nos Estados Unidos, Unidos, na Europa, né? Que o salário é bem mais alto. Sim. Então é um sonho, né? Que se tornou realidade. Muitas pessoas talvez tinham esse queria morar na praia. Mas meu trabalho é aqui, né? Na Avenida Paulista, né? No centro, em Tóquio, né? Não, você é um bom programador, você consegue produzir em qualquer lugar, né? Entregando mesmo. Pode trabalhar, pode morar. Qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do Só mundo. precisa ter uma boa internet. E isso o Japão, né? O Japão é ótimo. Então, busca quais são os países que têm a melhor internet antes de procurar qual que é o lugar. Porque qual que é os países que têm uma boa internet para você poder trabalhar. Chegar em um lugar sem internet é complicado, né? Aí Internet devagar ali. vai ter que enviar por carta. Não dá, né? Manda aquele... Disquete. Não, o disquete agora é SD, micro SD, né? microSD, pendrive. Então, que mais que a gente tem? Bom, obrigado aí, o Rodrigo, a Emília Tia, ó, tá assistindo. A Letícia. Letícia!
Quanto tempo? Ó, Augusto. O Ayrton. Opa. Augusto Yoshino. Que legal. Então, para quem está chegando agora, esse daqui é um programa da Rádio Nikkei, a NPO, Associação Brasileira de Toyohashi, e o Robson, que tem a Smart Beat, que é uma empresa de tecnologia brasileiro aqui no Japão. O Bruno também trabalha junto. Eu, Dino, que estou aqui tentando descobrir mais, né, sobre esse mundo aqui dos dois, e para levar aos jovens e a comunidade brasileira sobre tudo relacionado à tecnologia que nós usamos, mas que nós podemos usar mais para trabalhos, para negócios. Profissão, né? Virar uma profissão aí. Que hoje é um mercado... tem uma fatia bem grande para essa área, né? Essa profissão as profissões ligadas à TI, né? Que também a gente, quando fala de TI, vem na cabeça das pessoas programador, né? Então, o cara escrevendo código ali, o nerd, né? E não é só programador, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de criar um sistema, um aplicativo para o celular, envolve várias capacidades ali dentro, várias skills, né? Várias habilidades que não é só programar. Dependendo da dimensão do aplicativo, do grau de dificuldade dele, vai precisar ter um gerenciador de projeto, vai ter que ter um designer, vai ter que ter um roteirista, uma pessoa que gosta de contar histórias, que consegue criar um envolvimento ali, um analista, sabe? Então, são várias skills, né? Várias habilidades que tem que estar envolvidas para conseguir desenvolver um aplicativo completo, né? Interessante você falar isso. Nós estamos falando mais sobre a Smart Beat, que é relacionado mais a código, mais precisa, dependendo do projeto, designer, né? Sim. Investidor de projetos. Sim, porque quando a gente fala de aplicativo, pra gente que mexe com código, pra gente que está criando ali, pode ser um monte de letrinhas e você tem que escrever sim ou não, que a gente vai saber como funciona. Agora, uma pessoa que é só usuário final, ela não pode ter que ler um manual inteiro para poder entender aquilo ali. Ela tem que ser algo fácil, né? E quanto mais fácil é para você mexer, mais trabalho envolvido por trás tem, né? É interessante falar isso para as pessoas, o pessoal padrão, né? Uhum. Quanto mais fácil a Apple, né? Vamos pegar a Apple ela democratizou. Será que a gente pode falar da Apple? Então, aquela empresa da maçã. Aí ninguém sabe, ninguém vai saber do que a gente está falando. Aquela empresa da maçã, ela democratizou a tecnologia. Uhum. Como? A visão do Steve Jobs é a seguinte: de que eu escrevi um post no meu blog sobre isso. 2 pessoas leram, né? É sempre 2, né? 2 pessoas assistindo, 2 pessoas lendo. Ele tinha a visão de democratizar, de deixar bem simples para qualquer pessoa utilizar a tecnologia. E o iPhone é a prova disso. A criança, né, um bebê lá, né, praticamente, ano. Nem fala direito. Ela mexe no iPhone, né? Uhum. E já o Bill Gates, ele tem essa ideia que todos, né, devem ser um programador. Então são 2 visões distintas, porém que lá atrás, né, ajudaram muito na expansão tecnológica, disseminação da tecnologia no mundo, né? Uhum. E é engraçado aqui no Japão, para quem trabalhou em empresa japonesa, para quem trabalha com empresas japonesas,
o Excel aqui domina, né? As pessoas utilizam o Excel aqui para fazer logo. Uhum. Porque praticamente é um país de engenheiros, né? As pessoas aqui trabalham muito nas ciências exatas, né? E o Steve Jobs ele já tem essa... Por que a Apple, né? Ela ficou mais popular, né? Do que a Microsoft? Por causa disso. A visão do Steve Jobs é justamente essa, né? De democratizar. Mas para isso precisa trabalhar muito ali atrás, né? Na programação, no design, para deixar ele, né, o produto mais simples para as pessoas, né? Sim, sim. E, inclusive foi um dos motivos quando eu escolhi trocar de computador. Eu mudei de computador, falei, eu vou comprar um computador que não quebra. Porque, digamos assim, eu sei consertar computador, eu entendo todo o que está envolvido ali, mas quando você está trabalhando, você precisa usar o computador. E se ele dá pau, se ele quebra, você perdeu horas de trabalho. Sim. Que cada hora é importante. Daí eu falei assim, nossa, mas eu vou comprar um carro para ficar consertando o carro. Eu quero um carro para andar, né? Então eu compro um Toyota. Né? Então, realmente foi uma decisão que mudou o meu jeito de trabalhar. Hoje em dia, eu não fico parando para ficar resolvendo problema de computador. Eu sento e trabalho e fico lá horas e dias e não dá problema, né? Então, é igual você escolher um carro, né? Eu vou trabalhar todo dia de carro. Se ele quebra uma vez por semana, aí já complica, né? No máximo, você vai pensar assim, uma vez a cada 1 ano, a cada 3 anos, se quebrar uma vez, aí já tá razoável, né? Depende da rua onde você tá dirigindo, né? Uhum. Se for no Japão, ele pode durar um pouco mais. Tem países aí que... Né? Não vou entrar em detalhes de países que você compra um carro bom e ele quebra por causa de uma rua com buraco, né? A maçã, né? A empresa da maçã, então ela democratizou isso daí. E dentro do trabalho remoto, né? Qual o produto aí da empresa da maçã que você utiliza? Da maçã, não necessariamente da maçã, né? Em inglês fica difícil, né, pessoal, não falar, né? Não necessariamente da maçã. A gente começou a utilizar outras ferramentas recentemente, não tempo atrás. Sim. Um deles de tarefa tem o Jira, né? Sim, é um gerenciador de projetos, na verdade, né? Tem vários gerenciadores agora, né? Do Google tem o... Tem gerenciador de tudo. Amanda. Tem até gerenciador de comida hoje em dia. A Sana, né? Asana. Tem o... No Lab, que é o japonês, ele tem, né? Tem os gerenciadores. Muita gente deve conhecer o Trello também, né? O Trello, né? Que ficou bem famoso. Trello, mais famoso. E é da mesma empresa que faz esse Jira que a gente usa. Só que o Trello, ele é uma versão mais simples, bem robusta até, mas assim, teoricamente ela é mais simples, ele não tem muitas variações de uso, né? Então os usuários padrões conseguem... né? Mais um ponto interessante para quem não está muito ligado à tecnologia é que devido a esse novo cenário de trabalho remoto, tem aplicativos, né, já que é meio que destinado a isso. Sim. Como esse que você falou, um aplicativo para você poder gerenciar um projeto remotamente. Sim, não precisa... É tudo via web, né? Eu faço o meu login ali, e pode ser no computador, no celular, Windows, Linux, Macintosh. E aí, esse aplicativo, por trás ali, teve um trabalho enorme para deixar
fácil para vocês trabalharem. Sim, sim. Antigamente, como que poderia ser feito esse trabalho? Post-it. Então, o trabalho de post-it, né? Sim, é uma lousa, né? Um quadro com um monte de post-it, né? Aí você vai anotando ali as tarefas e vai matando ali, né? Então essa era a forma de como fala, gerenciar, né, as tarefas do projeto, né? E aí só que a pessoa que estava em outro país, remotamente, já aí complica, o acesso né? a isso aí ficaria mais complicado, né? Tinha que tirar uma foto, mandar. Aí ela marca na foto, esse aqui já foi. Aí vem o cara e vai tirando ali o que já foi concluído, né? Opa, tirou errado. Peraí. Sim. Então, realmente, essas ferramentas, né, aumentam mais a produtividade, né? Diminuem erros, né? E facilitam a visualização do que tem que ser feito, né? Você consegue olhar ali e ver assim, para fazer esse sistema preciso disso. Só que cada item que eu preciso ter no sistema, por trás da conclusão desse item tem uma série de tarefas para eu fazer uma funcionalidade, para eu apertar o botão e o Facebook procurar os meus amigos que estão online e trazer na tela. Tem todo um processo ali atrás que verifica o banco de dados e checa quem que está online e tudo para te dar uma resposta com um clique só, né? Com um toque na tela. Então, se você for ver, às vezes uma funcionalidade dessas eu vou levar 1 semana, 2, 3 semanas para desenvolver, né? E se a gente coloca essa tarefa na lista de tarefas, só assim... é uma coisa muito grande, né? Então você fica ali dias e dias e isso não conclui, né? Então se você quebra essa tarefa em tarefas menores, né? Aí você vai conseguindo ver como falar, o progresso, né? Hoje eu matei 1, 2, 3, sabe? Então vamos passar aqui pro pessoal padrão. Ao invés, né, de correr uma maratona, você vai dando tiros ali, 100 metros, né? Sim, porque eu não... Consegui esse daqui, porque consegui esse outro. Que se você coloca projeto, né? uma meta inalcançável, Sim. né? Então, ou que está com... É até alcançável, mas está muito distante. Você desmotiva. Sim, você sente aquilo lá mais difícil, né? Agora você coloca assim... eu vou ter checkpoints, né? Vou fazer uma corrida, tem os checkpoints. Então, eu corri, passei 1 metro, ganhei alguma coisa já. É tipo um game, né? Agora eu consegui correr 2 km, eu já ganhei mais alguma coisa, né? Então, você já não vai ficar assim, desmotivado se você, naquela corrida, você não conseguir chegar ao final. Mas você vai estar treinando, né? Você vai estar... hoje eu consegui correr 2 km. Na próxima eu vou tentar correr 3. Né? Porque Legal. eu sei que eu consegui 2, né? E assim vai indo, né? É como subir o Fuji. Sim. Você já subiu o Fuji? Sim. Subiu? Não, eu não. Ainda não. Nossa. Então, o sonho das pessoas, né, dos turistas, quando vem pro Japão, é subir o Monte Fuji. E quando você vai subir o Monte Fuji, você... Coloca como meta chegar no topo. Claro, o topo é o objetivo. Sim. Mas eu acredito que eles devem ter pensado nesse sistema, né, de alcançar tem as paradas, as né? paradas. Só que as paradas te enganam. Por quê? O topo é o nível 10. Né? O topo do Fuji, para quem nunca subiu o Monte Fuji, né? Mas vamos deixar assim bem fácil para as pessoas entenderem como que é subir o Monte Fuji. Em projeto, o projeto de subida do Monte Fuji. Tecnologia. É a tecnologia. O ponto inicial, o ponto 5. Você já começa do meio, né? Poxa, que legal. Opa, já tô meio do caminho. 5 ao 10 eu já estou no meio do caminho. Já matou 1, 2, 3, 4. Já. Aí você sobe ponto 6.
Pô, legal. Opa. Cara. Eu já passei 50%, né? A pessoa fica contente porque você, né? Ponto 5, ponto 6, legal. Aí você sobe lá, começa a ficar cansado e tal, mas aí você chega no ponto 7. Opa! Caramba, que legal! Só que aí eles têm uma pegadinha lá. Que aí começa os 7,5. Caramba, meu, eu pensei que a próxima parada era o 8. Não é, cara. É o 7. Aí depois, né? 7.8? 8. Ah, não, 8. Legal. Aí depois do 8 você fala assim, pô, eu acho que é 9. Aí vem 8 ponto alguma coisa. Depois 8 ponto mais alguma coisa. 9. Do 9 ao 10 parece que tem mais umas 3. Cara... É pra você ficar assim, pra motivar mesmo, né? Porque... Quebrando em pequenos, né? Bem quebrado ali, né? Sim, sim. Não é assim, do 5, 6, 7, 8, 9, 10, cheguei, né? Então, essa ideia Sim. Até de mesmo, avançar nos projetos é interessante, né? sim, até mesmo porque você começa a entender a sua... como fala? A sua produtividade, né? Hoje eu consegui fazer 2 tarefas. Amanhã será que eu consigo fazer 3? Daí você tenta fazer 3 amanhã, entendeu? Só que tem vezes que uma tarefa leva o dia inteiro, né? Dependendo do grau de dificuldade. Então, mas você conseguiu concluir aquela tarefa naquele dia, né? Agora, quando você não conclui nada, fica aquele... Sim. Aquele assim, fala assim, nossa, o que eu fiz hoje? né? Mas nessa hora é legal quebrar as tarefas, né, menores, Isso, igual ele tinha comentado. Até mesmo que facilita pra você já visualizar o que você tem, o que tem que ser feito, né? Se você, igual ele comentou, se você clicar um botão, aí o Facebook processa as informações, tem que puxar a informação do banco de dados, ver quem está online, fazer todo aquele processo, processar as informações, tudo, e retornar alguma informação, né? Agora, se você quebra isso em tarefas menores, você primeiro coloca uma tarefa ali para você clicar no botão e fazer alguma coisa. Aí depois que fez isso daí, você puxa alguma informação do banco de dados, puxa outros usuários. Desses usuários, quais desses usuários estão online, né? Então você quebra em tarefas menores para facilitar tanto para ver a questão de produtividade, né? Mas para facilitar na hora de você resolver esse problema também, né? Interessante. O nível aqui está cada vez ficando um pouco mais técnico. Porém, é para mostrar que o Bruno, principalmente para mostrar para os jovens, que o Bruno ele começou jogando game, mas a história, né, a história toda está no episódio, no programa anterior. Quem quiser saber mais da história do Bruno, entra no vídeo anterior e olha, que é interessantíssimo. Ele começou jogando game, ele aprendeu a programar ali um pouquinho, né, mas ele não sabia que ele estava programando. O Robson deu as dicas para ele, aí ele já está 1 ano trabalhando com programação, porém ele subiu o nível. Agora ele já está na área de gerenciamento, porque ele, além de estar gerenciando uma pessoa, ele está gerenciando um projeto. Sim. Então esse é o nível 2 praticamente, né? O nível 2 ou 3, né? Níveis acima. E entender como é gerenciar uma pessoa do outro lado do mundo. Então, trabalhar com programação, entendeu? Trabalhar com gerenciamento, nível 2. E o que você está sentindo, assim, desse salto, né? De você trabalhar, por exemplo, você trabalhando, ali resolvendo os problemas, e agora você tem uma responsabilidade a mais, que é gerenciar quem está trabalhando com você. É completamente diferente, a responsabilidade é bem maior, né? A quantidade de coisas que você tem que pensar é bem maior, né? No começo você só se preocupava em programar, fazer a tarefa que foi passada, um exemplo, né? A tarefa que foi passada, só tinha que realizar aquela tarefa, né? Aí eu resolvi aquilo lá, aí talvez, né, o Robson me ajudava, tem algum erro, alguma coisa, o que pode melhorar, né? O Kaizen, né? Mas, assim, eu ficava bem... Não que o pensamento ficava limitado, mas eu não tinha que me preocupar com tantas coisas assim, né? Aí agora, gerenciando, vamos supor, projetos ou outras pessoas também, né? Já muda completamente a quantidade de coisas que tem que me preocupar, né? E até mesmo ele tem agora a função de
falar com o cliente, né? Ah, Então quem encomendou o projeto, ele conversa com a pessoa para tirar dúvidas, né? Para ver se a funcionalidade está funcionando do jeito que ela esperava, né? Então também tem mais essa... Então você já está no nível 3. Porque, primeiro, né, você entra para trabalhar numa empresa, né? Você está fazendo lá o seu trabalho, ok. Aí você começa a gerenciar uma pessoa, você já é um líder, né, ali de pessoas, né? Mas aí você já aprendeu, pode ter mais. E depois você tem esse lado de trabalhar com o cliente, né? Que são duas comunicações. A comunicar dentro de uma empresa é uma coisa, comunicar fora é outra, né? Diferente. Sim. Sim. E qual que é a maior dificuldade? Desafio. Assim, é o desafio, né? É você gerenciar o projeto com uma outra pessoa ou você comunicar com o cliente? Qualquer dessas situações tem seus pontos assim mais complicados, mais difíceis, né? Mas no geral, acho que não escolheria nenhum dos dois assim, né? Porque você sente esse crescimento? Se você sente isso em você fala, caramba, eu consegui. Tô trabalhando com isso daí agora. Trabalhando, sim, com certeza, né? Porque no começo, é igual eu comentei, né? Eu passava uma tarefa, eu tinha que fazer aquilo lá, né? Preparar aquilo e passava pro Robson, a gente confirmava se estava tudo certinho, alguma coisa assim. Agora não, agora já mudou um pouquinho, né? É claro que também tem isso daí, mas também tem outras coisas que tem que me preocupar, né? E entra a parte da comunicação, né? Que foi comentado, que é muito importante, né? Se não tiver uma comunicação boa, é complicado. Então, nós comentamos um pouco sobre isso, né? Antes de começar a programar, você tem que entender realmente o que você precisa fazer ali, né? Para resolver o problema do cliente. Sim. Né? Bom, o horário já está... tá acabando. Já está acabando e... Bom, essa parte do trabalho remoto, uma coisa que é importante falar também, eu acho que eu falei um pouquinho no programa passado, a questão do idioma, né? Ah, sim. Idioma, então, quando você só fala o português, até mesmo para trabalhar com programação é mais difícil, né? E ainda quando você só fala português, mesmo que você saiba programar sem saber falar inglês ou alguma outra língua, você está limitado a empresas que querem profissionais que falam português. Quando você precisar se comunicar com uma empresa dos Estados Unidos, da Europa, que falam inglês ou alemão, né? Então você fica limitado àquilo ali, né? Então é um assunto interessante até mesmo para a gente abordar talvez na próxima, né? Ou nas próximas. E a gente fez um grupo, né? Da Nikkei Tech que é pela Rádio Nikkei, né? E onde lá a gente pode debater vários assuntos, né? Inclusive a gente colocou lá uma unidade lá para trocar ideias sobre idiomas, aprender novos idiomas. Quem tiver mais dúvidas sobre como funciona esse trabalho remoto ou qualquer coisa relacionada à tecnologia, entra no nosso grupo e a gente vai conversando por lá. Então, a gente vai encerrar aqui. Obrigado. Aqui que já está estourando. Estourou o tempo, acabou o tempo. Obrigado a presença de todos. Obrigado aí ao pessoal que está do Brasil. E tivemos um aumento de 100% na... Opa, 200, 300%, 200% aqui. Na audiência aí. Então, chegamos aí até a... Qual foi o pico? 8 pessoas? Então foi... tá ótimo. 7%, então. Então é isso aí. E quem né, tiver alguma dica, qualquer coisa, entra no grupo e passa pra gente. Obrigado à Rádio Nikkei, obrigado à NPO ABT, Robson, Bruno e o pessoal aí do Brasil e do Japão. Obrigadão. Obrigado. Sem critério.